gente vai continuar ou começar mais uma vez o nosso culto ao Senhor, onde a gente vai estar estudando a palavra de Deus, onde vai estar estudando a Bíblia. E sempre lembrando que quando a gente estuda a Bíblia, não estamos estudando a letra, estamos estudando a revelação que a letra busca apresentar, tá? E aí tem a ver com a iluminação do Espírito, tem a ver a compreensão a respeito do que seja essa revelação, e aí a gente já sabe que essa revelação é somente Deus expressando o seu amor, Deus falando do seu amor, não é? A revelação de Deus é somente o seu amor. O restante, ou o que contraria isso, ou o que ou o que manipula isso, aí tem a ver com os homens que escreveram. Mas é só amor, entende? Essa é a revelação de Deus para a humanidade. Não só naquela época, não só na época de Adão, antes de Abraão, antes de Moisés, mas também por todos os séculos e séculos e milênios, não é, da história da humanidade. Deus revela a mesma coisa. Jesus era amor, amor ativo, amor atuante. Jesus era essencialmente a pregação de Jesus, a vida de Jesus, o testemunho dele, todo está voltado para essa questão, né? Então essa é a revelação de Deus. No Salmo 119, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: faze-me, olha que interessante para o salmista, quer dizer, mesmo sendo uma poesia, mesmo poesia tendo esse conteúdo mais figurativo, né? Mais ilustrativo, mas ele vai direto ao ponto nesse sentido aqui. Veja só: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nas veredas do teu mandamento, né, nela me comprazo, né? Bom, tem uma coisa real e uma coisa ideal aí. A real é quando ele diz: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Realmente, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos leva, por nós mesmos somos incapazes de andar por esse caminho. Aí ele coloca: porque nela me comprazo. Aí é o ideal, não é o real, né? Não há prazer em nós, por nós mesmos, não é? Em fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, você tem que abrir mão da sua vontade. Mesmo quando coincide, o que é muito raro, mas quando coincide a minha vontade e a vontade de Deus, entendeu? Mesmo quando isso acontece, para que eu possa, né, de alguma forma atender isso, eu preciso abrir mão disso, de minha vontade, e fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer não porque eu tenho vontade, eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus, né? E isso é o que vai fazer a diferença, tanto em mim quanto naquilo que eu estou fazendo, tá? Então veja só a paráfrase terapêutica desse texto. Diz assim: somos bem-aventurados, né? O que é bem-aventurados? É feliz, felizes incondicionalmente, né? A nossa felicidade não depende das circunstâncias, não depende da situação que está. Somos, né, permanentemente felizes. Essa é a ideia. Então, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito que habita e dirige a nossa vida, né? O Espírito, quando ele habita e quando ele dirige a nossa vida, aliás, quando ele habita, ele dirige. Se ele não, mesmo que ele não dirija como ele gostaria, né? Porque a gente atrapalha um bocado nesse sentido. Mas quando ele está, normalmente ele dirige. Então, bem-aventurados, somos bem-aventurados, pois o Senhor, no seu Espírito que habita e dirige a nossa vida, atendendo ao seu plano da graça, é muito importante lembrarmos sempre isto, né? Tudo bem, o amor de Deus o levaria a agir,
em nosso favor se não houvesse o plano da graça. Mas a ideia aí é mostrar que ele tem um projeto, ele tem uma ação, ele não trabalha aleatoriamente, ele não atua aleatoriamente. Ele está atendendo a um projeto de salvação, porque ele não está trabalhando só a salvação de uma pessoa, ele está trabalhando a salvação de todos que passarem ou que queiram passar pelo novo nascimento, né? Então, atendendo a seu plano da graça, tem nos guiado pelas veredas dos seus mandamentos amorosos. É outra coisa importante a gente sempre lembrar: mandamentos amorosos, né? Mesmo que ele diga assim, não matarás, né? Esse é um mandamento amoroso. Por que não matarás? Para meu bem. Para meu bem, né? Eu saio ganhando com isso. Não roubarás, não darás mau testemunho. Tudo isso é contra mim, age contra mim. Então são mandamentos amorosos, mandamentos que nos instruem para o nosso bem. Não é que Deus colocou uma coisa difícil para a gente ter que cumprir, não. É porque é para o nosso bem. E quando é para o nosso bem, é para o bem do próximo. E quando é para o bem do próximo, é para o nosso bem. Entende? Então tem nos guiado pelas veredas dos seus mandamentos amorosos para com todos os homens, o que tem nos levado a ter muitas alegrias por estas veredas, né? Alegria aí não tem só o sentido de ser bem-aventurado, não, que é uma alegria perene, né? Mas é a ideia de que o fato de eu estar atendendo a esses mandamentos, então as consequências são positivas para mim, a vivência é boa para mim, eu saio ganhando com isso, e isso produz felicidade e alegria na minha existência e nas minhas relações, né, comigo mesmo e com as pessoas. Tá? Então eu termino ganhando muito, né, de muitas maneiras, quando sou obediente, e sou obediente porque ele me leva a essa obediência. Então somos bem-aventurados, né? Tomara que tenha compreendido isso. Bom, diante disso, nós estudamos a revelação eterna de Deus, né? Descobrimos o seu amor, quer dizer, quando a gente vai estudar a revelação de Deus, a gente descobre o seu amor, porque o amor é a revelação. Tá? Não é não é a raiva, não é o ódio, não é a vingança, né? Não é enfim, as proibições em si. É o amor. A revelação de Deus é o amor. Tá? Essa é a palavra que resume toda a revelação de Deus para conosco. Aprendemos então com isso, quando a gente estuda essa revelação, aprendemos com ele, né, como ele faz para ser aceito por nós, por todos nós, todas as pessoas, né? Eu tenho lembrado muito disso. A gente tem a tendência, porque a gente sempre julga o outro pela gente, entende? E como somos orgulhosos e vaidosos, a gente fica na ideia de que se Deus é o perfeito e é Ele que oferece a salvação, Ele fica na dele e Ele fica então aguardando que a gente vá em busca dele. Mas ele sabe que isso não vai acontecer, mas ele nos ama. Então ele abandona não é que abandona, que ele não tem, né, esses orgulhos, essas vaidades que a gente tem. Então o que ocorre, mesmo amando e tendo todo o poder, e sendo o Senhor Todo-Poderoso, e tendo essa salvação para oferecer, o que é bom para as pessoas, ele se lança ao encontro das pessoas, né? Porque ele ama. Quem ama faz assim. Quem ama não fica de braço cruzado esperando. Quem ama se lança ao encontro do outro. Ele quer o bem do outro, né? Ele descobre 1000 maneiras para beneficiar, abençoar a outra pessoa. É assim que Deus faz. Então, aprendemos com ele, né? O que ele faz para ser aceito por todos nós. Ele quer ser aceito com tudo que ele pode oferecer, né? Ele não obriga, tá? Ele não obriga, mas ele quer ser aceito. Isso nos faz aproveitar melhor a sua misericórdia. Quando eu sei que ele, então, vem ao meu encontro, né? Me amou primeiro, né? Vem ao meu encontro, quer cuidar de mim, quer me proteger, quer me amar, mesmo eu sendo indigno. Quando eu sei disso e quando eu compreendo isso,
Isso traz para mim uma melhor maneira de aproveitar a sua misericórdia. Eu aproveito melhor a vida, eu descanso mais, eu fico mais tranquilo. Né? Isso faz com que, mesmo com toda a tribulação, eu possa dormir, como é que diz? O sonho dos anjos, o sono dos anjos. Entende? Por quê? Porque eu tenho a ideia, eu tenho uma compreensão dessa misericórdia dele. Eu não preciso ficar angustiado, passando noites e noites pedindo, lembrando, orando, jejuando. Não, não precisa dessa angústia. É por isso que perguntaram a ele, Senhor, por que teus discípulos não jejuam e os de João jejuam? Ele diz, porque os meus discípulos, né, têm o noivo, estão com o noivo, estão comigo. Então não tem sentido eles estarem jejuando. Que coisa, hein? Que coisa. Muito bem. Então, outra coisa, isso nos faz querer agradar a ele, custe o que custar. Então, na hora que eu percebo como é que funciona esse amor dele em relação a mim, não é? Buscando me atrair, isso faz com que eu agora me lance a querer agradá-lo, porque eu vejo esse Deus vindo atrás de mim para me amar e para cuidar de mim, então o mínimo que eu posso fazer, eu vou fazer. Entendeu? Então, isso me faz querer agradar a ele, custe o que custar. Muitas vezes com preços altos que eu tenho que pagar, mas eu vou querer agradar a ele. Isso nos ensina como fazer o mesmo com as outras pessoas. Então, por mais que eu tenha o que oferecer, quando eu amo, eu vou ao encontro do outro, eu vou em busca do outro, porque o outro não consegue entender a sua necessidade, a sua carência, então eu vou criar situações para abençoar e beneficiar o outro, né? Para agradar ele acima de tudo, para agradar a Deus, né? E para sermos mais saudáveis em todos os sentidos. Quando a gente vai em busca do outro, quando a gente quer o melhor para o outro, a gente é que sai ganhando, a saúde vem para a gente primeiro, tá? Isso nos faz bem. É assim que a gente foi criado. Imagem e semelhança nos colocou nessa condição, né? Onde é que eu tenho saúde? No outro, cuidando do outro, amando o outro, buscando o melhor para o outro. É isso, assim que funciona. Não adianta eu querer inventar outra coisa. É assim que funciona a minha vida, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, eu quero o melhor para mim, eu tenho que ir em busca do melhor para o outro. O que é bom para o outro? O que é que facilita a vida do outro? Então, é isso que vai me alimentar, é isso que vai me abençoar. Tá? Vamos aqui, cadê isso aqui? Eu já. O verdadeiro culto a Deus. Eu queria chamar a atenção disso aqui, tá? Um dos grandes exemplos, né, de culto verdadeiro a Deus é elogiar um cristianismo voltado para aquela pessoa mais carente. Vamos colocar o nome. Elogiar o cristianismo que é voltado para o pobre. O pobre, né? Então, aquele que é mais carente. Um cristianismo voltado a esse amor, a querer. Não é somente eu que quero o bem, o bom para a minha vida, o conforto para a minha vida, a tranquilidade para a minha vida. Eu tenho que me preocupar com o outro. Um cristianismo que se volte para o outro, que se preocupe em o outro estar bem. Tá certo? E aí entra o exemplo da igreja de Jerusalém. A gente não pode esquecer o exemplo de Jerusalém. Né? Então, ali estava uma igreja voltada para o pobre, voltada para o carente, para o necessitado. E com isso, a Bíblia diz assim, e eles caíam na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Veja o evangelismo como é que ocorria naquela época, né? Naquela igreja. Era cuidando um do outro. Essa era a maneira poderosa de evangelizar.
Tá? Então, era cuidando da necessidade do outro, cuidando da carência do outro. Então, quem entrava na igreja e tinha propriedades, tinha riquezas, a Bíblia diz que eles vendiam tudo que tinham e pegava aquele dinheiro e colocava para a igreja administrar, cuidando dos pobres, cuidando das pessoas carentes. Então, é elogiar igrejas, um cristianismo, né, voltado para cuidar, amar, proteger o pobre. Porque são pessoas também amadas de Deus. O rico é amado de Deus, né? Mas o rico sabe se virar. O pobre não. O pobre não sabe. Então é preciso que nos lancemos, né, como cristianismo, nos lancemos a cuidar dessas pessoas. Então tem aqui o seguinte: reconhecer que temos falhado. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, antes da gente partir para ser um cristianismo assim, é reconhecer que temos falhado muito nisso. Mesmo com o nosso silêncio ou com o nosso aplauso. Tiago reclama da igreja, né, e era a igreja de Jerusalém também, né? Digamos que aquela igreja ideal que cuidava do pobre era no começo, lá pelos os 10 primeiros anos depois da morte de Jesus, né? Falado sobre essa igreja. Tiago vai escrever lá para o ano 45 a 47, por aí assim, né? Ele já agora reclama da mesma igreja. Olha que mudança, né? Ele diz assim: queridos irmãos, parem com essa bajulação com esses ricos, que vocês são uma coisa sem eles, mas quando eles entram porta dentro, parece que vocês querem beijar os pés deles. Em outras palavras, parem com isso. Né? E depois, isso é o capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 3, no capítulo 5, ele vai dizer: olhe, ricos, se cuidem, porque a eternidade para vocês não é bonita, não. Não é bonita, não. Se cuidem. Essa vida que vocês estão levando aí, explorando e prejudicando e atrapalhando a vida de outros, isso vai acabar. Entendeu? Então, é reconhecer que temos falhado. Ou com o nosso silêncio, ou com o nosso aplauso. Ou com o nosso silêncio, ou até temos passado mais tempo orando, né, para que tudo corra bem para eles, do que necessariamente para quem mais carece. Né? Somos muito mais favoráveis a eles, porque eles são mais, entre aspas, mais abençoados. Né? Então, reconhecer que temos falhado como igreja nesse sentido. Lamentar que temos agido contra eles. Não é somente reconhecer, mas é lamentar que temos feito isso. É preciso haver uma tristeza. A gente precisa se arrepender socialmente, publicamente. A gente tem que dizer para as pessoas como nós temos nos comportado diante dessa carência. Né? E eu gosto muito, né, de lembrar quando eu escuto, por exemplo, a opção da Igreja Católica pelos pobres. Opção pelos pobres. Gosto muito disso. Né? Me envergonha, porque, não sendo católico, eu sou né, digamos, de uma ala protestante, né, do cristianismo. Então eu fico envergonhado, porque quando eu lembro que o protestantismo foi quem promoveu o capitalismo no mundo, e eu escuto que a Igreja Católica fez e faz opção pelos pobres, eu fico envergonhado. Fico envergonhado. Né? Nem isso a gente faz. Mas eles não fazem. Olha, fazem. Mas se eles amassem os pobres, pegariam aquelas riquezas todas deles, a riqueza do Vaticano, não sei o quê, e eles colocariam para... Eles fazem isso. O trabalho social que eles fazem é enorme no mundo todo, na África e em outros países. Entende? É enorme o trabalho social que eles fazem. Então, me envergonha. Tá? Mas isso deveria ser, o verdadeiro culto a Deus é a gente elogiar, reconhecer um cristianismo que seja voltado para o pobre, não para rico. O rico não precisa disso.
E nem a gente precisa, né, do dinheiro deles. O problema todo é esse, que às vezes as pessoas, os líderes religiosos, entendem que precisam daquele dinheiro. Mas quando eu fico dependendo do dinheiro deles, eu fico, de outras palavras, entendendo que eu não confio que Deus sabe como cuidar. Ou Deus, para agir, eu entendo, eu acredito que Deus, para agir, precisa deles. E eles, lá no fundo, acreditam nisso. Né? Deus não é ninguém sem a ajuda da gente, sem a grana da gente. Entendeu? E a gente alimenta muito essa situação. Então, o verdadeiro culto a Deus é estarmos preocupados, interessados no cristianismo que cumpra o seu papel, que imite a igreja de Jerusalém no cuidado, no interesse, na vontade de ver todos se dando bem, cuidando bem da sua vida, com tranquilidade, com conforto digno de um ser humano. Tá? Isso é um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. Ficar indiferente a isso e depois domingo ir para aquele blá 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 é tempo perdido, porque Deus quer, não é ser bajulado, Deus quer que a gente seja instrumento para abençoar as pessoas que Ele ama. É isso que é o verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Senhor Deus. Tá? No texto bíblico, estamos em Colossenses, né? Capítulo 3. Capítulo 3. Deixa eu botar aqui o esboço. Então, no capítulo 3, já estamos em lares agradáveis a Deus. Aqui ele vai além dos lares, né? Porque ele vai falar agora, veja só o versículo 22. Vós servos, aqui está falando de escravos, viu? Não havia empregados naquela época, não, eram escravos. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Aí esses senhores, né, segundo a carne. Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em sigileza de coração, temendo a Deus. Isso serve para o mesmo princípio que a gente usou em relação aos maridos. Maridos, ame as vossas esposas como Cristo amaria. Ame sua esposa como Cristo amaria se ele estivesse em seu lugar. Esposas, submetam-se, não é, a seus maridos como Jesus se submeteria se estivesse em seu lugar. Filhos, obedecei aos vossos pais como Jesus faria se ele estivesse em seu lugar. Pais, criem seus filhos, não é, como Jesus criaria se estivesse em seu lugar. E agora vem para os escravos, para os servos. Ele diz, olhe, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, como Cristo obedeceria se estivesse em seu lugar. Né? Como Cristo. Então, qual é o seu parâmetro? Ser justo ou injusto? Né? Ser obediente ou não obediente? Não, o seu parâmetro como cristão, como seguidor de Jesus, é fazer aquilo como Cristo faria se estivesse em seu lugar. Esse é o nosso parâmetro para tudo. Tá? Então é isso que serve para a gente entender o que é que Paulo está falando aqui com não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. E aí ele coloca agora no geral, né? Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, e não aos homens. Né? Então, escravos, façam tudo o que for mandado vocês fazerem, façam de coração como se estivesse fazendo para Deus. Não é para o seu senhor injusto, não é para seu senhor violento, indigno, não é para ele que você está fazendo. Você está fazendo para o Senhor, como se fosse para o próprio Deus. Tá? E como Cristo faria, né, se estivesse em seu lugar. Tá? Aqui atrás de mim, olha, nessa imagem que eu estou mostrando aqui está Jesus se submetendo, né? Se submetendo a uma situação. Esse é um comportamento cristão. Entendeu? Esse é um comportamento que somos levados a nos imitar. Eu vou conversar algumas coisas aí na frente, mas isso aqui deve ser a nossa maneira de compreender.
É justo o que ele está passando aí? É bom o que ele está passando aí? Não, mas ele está se submetendo. Ele tem um propósito, tem uma coisa maior que o leva a ter esse comportamento. A mesma coisa somos nós. Como Cristo seria, como Cristo faria, não é, diante das circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, tá? Vamos aqui para esse incômodo. Incômodos que deveríamos, né? Coisas que deveriam nos incomodar como cristãos neste mundo. Hoje é sexta, então coisas que deveriam incomodar dentro do nosso, né? Do nosso mundo aqui particular, do nosso país, da nossa né? Da nossa convivência, né? Dentro do país, dentro do Brasil. Então já falamos aqui de algumas coisas, mas tem uma aqui que eu queria chamar a atenção. Presta bem atenção nisso para você não se confundir naquilo que eu vou falar, né? Por exemplo, saíram aí muitas notícias, né, falando sobre o envolvimento das Forças Armadas em relação à política, chantageando a política, né, usando da sua condição de ter armas poderosas, para poder chantagear a questão política. Não agora, mas já desde há muito tempo, né? Bom, não estamos aqui para discutir se é verdade ou se não é verdade isso. Não é isso que vamos discutir, né? Não é isso, não nos interessa isso, pelo menos para esse momento, não nos interessa se é verdade ou se é mentira. O que nos interessa é quando nós, cristãos, aplaudimos isso. Quando nós, cristãos, estamos favoráveis a isso. Aí sim é um problema. Por que é um problema? Pelo seguinte, se eu estou dizendo, olhe, muito bem, façam isso mesmo, eu estou dizendo também para eles o seguinte, que nós seguimos o princípio de que queremos para os outros o que queremos para nós. Não é esse o princípio cristão? Eu quero para os outros aquilo que eu gostaria para mim. Então eu estou dizendo para eles, olhe, vocês agora têm o direito também de usar essas mesmas armas para nos obrigar a ser do jeito que vocês querem. Ah, não, com a gente não. Então não é cristão. Cristão é quando eu quero para mim a mesma coisa que eu quero para os outros. Entendeu? Então na hora que eu estou aplaudindo, até tem gente que ora. Tem gente que implora a Deus que isso aconteça. Eu conheço gente assim. Ora, essas pessoas estão dizendo que no dia que, no Brasil ou em qualquer outro país, as Forças Armadas usarem aquelas pesadas armas que nós pagamos com os nossos impostos. Não é eles que pagam, não. Nós pagamos e pagamos o salário gordo deles. Então eles usam essa estrutura para nos obrigar a ser do jeito que eles querem. No dia que fizerem isso com a gente aqui ou em qualquer outro país, a gente tem que aplaudir também. A gente tem que orar, Senhor, muito bem, Senhor, continua abençoando para que eles façam isso mesmo. Eu quero para mim o que eu quero para os outros. Entendeu? Isso é cristão. Não tem meio termo. Não, porque eu sei que eu estou certo e o outro está errado. Não é essa a orientação bíblica, não. A orientação bíblica é que você queira para você aquilo que eu quero para mim, né? Queira aos outros aquilo que você quer para você. Entendeu? Então, essa é a orientação bíblica. O que deveria nos incomodar é ter o nome de religiosos, o nome de cristãos dizendo que são favoráveis a isso deveria nos incomodar. Não é discordar que se eles, né, do pensamento político deles, não é isso não. O errado é ter a ideia, como já tem aí a ideia de que os evangélicos são favoráveis a essa situação. Aí é mau testemunho. Entendeu? Então isso deveria nos incomodar. Não é obrigar ninguém a querer politicamente o que a gente quer, não é isso não. Mas é nos incomodar em que o nome do evangelho está sendo envolvido nesse tipo de coisa. Isso deveria nos incomodar. Muito. E não é de agora não. Já é de há muito tempo isso.
tá? Mas, por exemplo, na época do golpe, né, de 64, foi o que fizeram. Aconteceu tudo aquilo, mas os grandes interessados, os americanos, mandaram para a gente um monte de roupa velha deles lá, um monte de sapato velhos, um monte de caixas de óleo, um monte de caixa, como se a gente estivesse passando fome. Quer dizer, era um jeito de fazer uma simpatia com a gente. Uma coisa era chamada naquela época de Aliança pelo Progresso. Era uma maneira de passar mel na boca da gente pelas coisas que eles estavam para fazer a partir do golpe que alimentaram, que facilitaram. Né? Então a gente não pode cair nisso, não pode aceitar. E os evangélicos foram favoráveis naquela época. Os evangélicos aplaudiram. Aí, desde há muito tempo, é para a gente estar incomodado com isso. A gente não pode misturar as coisas. E a gente tem que dizer ao mundo o seguinte: olhe, o que a gente quer para vocês, a gente está disposto a aceitar que vocês façam contra a gente. Aí sim, isso é cristianismo. Entende? Precisamos estar incomodados com isso, porque o mundo lá fora precisa de bom testemunho, precisa de luz, precisa de sal, né? E não da gente querer obrigar essas pessoas a serem do jeito que a gente quer, né? Porque a gente acha que é a maneira correta de ser. Jesus não fez isso. Né? Alguém lembrou outro dia o seguinte: nós somos de um reino e somos peregrinos aqui na terra. Então não temos que impor, nem Jesus faz isso, não temos que impor o nosso reino neste mundo. Tá? Como Jesus falou, eu não sou deste mundo. Né? Você realmente é o rei dos judeus, você é o rei. Né? Eu não sou deste mundo. Não é aqui que eu tenho que impor aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu gostaria que fosse. Não vou impor. E Deus não obriga. Lembra que a gente lembra sempre? Deus não obriga ninguém a nada. Deus respeita as individualidades. Deus, e a gente deve fazer a mesma coisa, viu? Se é que a gente é seguidor de Jesus, né? Então esse cristianismo que a gente tem visto por aí não é muito cristão, né? Não é muito cristão. A gente reclama quando é contra nós, mas quando é contra os outros, a gente aplaude. Então, que cristianismo é esse? Não tem nada a ver, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Sim, uma coisa também que eu queria lembrar aqui, é um outro ponto que eu queria lembrar. Olha, isso aqui é uma opinião, tá? Isso é inclusive uma opinião dentro de um princípio cristão. Todos os políticos são humanos, todos são humanos, com virtudes e defeitos, todos, sem exceção. Todos têm defeitos e todos têm virtudes, todos. É só você querer encontrar. Se você quiser, em qualquer pessoa, inclusive em mim, em você, em qualquer pessoa, se você quiser encontrar virtudes, você vai encontrar muitas. Se você quiser encontrar defeitos, você vai encontrar muitos defeitos também. Né? Depende do que é que você está procurando. Tá? Lembra do caso do urubu e do beija-flor? Se você quiser ver, o que beija-flor gosta, você encontra. Se você quiser ver o que o urubu gosta, você encontra também. Tá? Todos são iguais. Agora, qual é o meu, aí a opinião pessoal, qual é o meu, né? O meu princípio que eu uso para que eu faça minhas escolhas em relação a eles, os políticos que têm defeitos e virtudes. Eu, por exemplo, escolho aqueles que trabalham em favor de milhões de pobres. Milhões de pobres, os que favorecem, né, para que pobre tenha uma vida mais digna. Esse é meu princípio. Tá? Então eu não voto neles, eu voto nos pobres, naqueles que serão beneficiados com aquilo que vai ser feito. Tá? Ah, mas você não tem garantia. Não, não tenho. Mas o histórico de cada um pode lhe dizer o que é que você pode esperar de cada um. Tá? É só querer também. Ok? Então essa é uma opinião que é nesse momento. Então o princípio é aquele que está disponível para cuidar do pobre. Porque rico não precisa de ajuda, não. Já falei isso, né? Quem precisa é pobre.
Tá? O rico, quando ele está zangado, chateado, quando ele está triste, quando ele está, entre aspas, em prejuízo aqui no país, ele arruma as malas e vai para outro país. Dinheiro ele tem, e vai e faz. Como muitos deles moram fora. Entende? Eles não precisam de proteção. Quem precisa de proteção são os pobres. Os pobres. Muito bem, deixa eu ver aqui o horário. Tenho. Vamos para o Facebook, vamos ver o que aqui Facebook tem que pode nos... Né, a gente pode destacar nessa nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Já botei aqui os temas que a gente pode, numa primeira oportunidade, a gente pode conversar, que as pessoas podem escolher com esses temas ou outros temas, tá? Deixa eu mostrar já, se eu sair aqui da imagem para você ver a imagem que está aqui atrás. Jesus no julgamento, né? Quando Pilatos está fazendo o julgamento, acredita até que esse homem que está do lado aí é o próprio Barrabás. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Né? Esse homem que está aí do lado seja Barrabás, né? E Jesus está ali. Né? Como eu disse antes, subjugado voluntariamente, aceitando tudo. Né? E isso aí significa andar a segunda milha. Isso aí significa dar a outra face. Tá? Então veja o exemplo dele que serve para a gente também. Ok? Vamos para as postagens. Deixa eu botar aqui o... Bom, já está aqui o Facebook. Deixa eu atualizar aqui a página. Pronto, está aqui. Vamos. Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje. Aqui já tem a curtida de Cristina Nogueira Mota. Gente especial também. Aqui tem os outros, né, as outras informações que foram colocadas. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver aqui. O mês é o mês amarelo, é o mês verde e é o mês vermelho. Cada um tem um significado, né, para ser tratado nesse mês todo. Hoje, dia 3, é o dia do biólogo. Né? É o dia das organizações populares, é o dia da Guarda Civil e da Guarda... Como é? Da Guarda Civil e do Guarda Civil. Tá? É o Dia Nacional da Produção de Alimentos e da preocupação com o desperdício de alimentos. É o Dia Mundial dos Refugiados, rejeitados e deportados. E Dia Internacional de Luta contra a Fome. Então, hoje, dia 3 de setembro, é dia comemorativo de todas essas coisas. E talvez outras também que não estão aqui mencionadas. Aqui tem um vídeo sobre um estudo, né? Um vídeo estudo sobre Jesus... ressurreição e aparições, ou seja, Jesus, depois que as várias ressurreições e aparições de Jesus. Aqui tem Jesus, terceiro ano do ministério, novembro e dezembro. Aqui tem Jesus, segundo ano do ministério, julho a outubro. Aqui tem as 10 cartas paulinas mais teológicas, né? Aqui tem os 10 livros menos canônicos da Bíblia. Aqui tem um banner sobre a mente talibã. Tá? E aqui tem assim, no cristianismo, joio de todos os tempos. Né? Então, em vez da gente criticar a prática dos outros, precisamos dar uma olhada na nossa prática. Né? Nossa prática histórica, tá? Então tá aqui esse banner. Aqui tem outro banner sobre a diferença entre o urubu, a visão, a natureza do urubu e a visão e a natureza, né, do beija-flor, tá? A beleza disso tudo é o seguinte: no mesmo ambiente, você solta os dois. O urubu vai lhe dar todas as informações sobre aquilo que é o foco dele. A natureza dele se atrai.
Ele vai lhe dar informações sobre coisas, né, putrefadas, tá bom? E o beija-flor não. No mesmo ambiente, o beija-flor vai lhe dar informações sobre coisas agradáveis, coisas cheirosas, né? Sobre flores. Então, veja só, é o mesmo ambiente e cada mente, cada natureza vai focar numa coisa totalmente diferente uma da outra. Tá? E isso agora depende da gente também. Você pode escolher ter uma natureza de urubu, né? E você pode ter uma natureza de beija-flor. Você escolhe isso na questão existencial. Na questão espiritual, aí sim, é uma obra da graça de Deus. Né? O joio tem uma natureza de urubu, o joio. E o trigo tem uma natureza de beija-flor. Tá bom? Então essa é uma diferença fatal, não é? Totalmente antagônica entre dois seres humanos. Ok? E aqui está o culto de ontem, né? O culto de ontem foi... Aqui nós temos as pessoas que curtiram. Tem aqui Aidil Brandão, Ivete Espíndola, Cristina Mota e Gilda Oliveira, tá? Então, são pessoas também queridas que curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem algum tema aqui. Algum tema aqui, tá? Não temos um tema específico para a gente conversar. Então, deixa eu ver o nosso horário. Nós temos um tempinho. Vamos aqui para ver um tema que a gente possa desenvolver, dar uma conversadinha, né, nessa oportunidade. Deixa eu ver, eleição, escravidão, evangelho, fé, fervor, fundação do mundo, gentios, já conversamos sobre gentios, a graça. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre graça. Tá bom? Graça. Tá aqui o tema, né, nessa sequência. Esse índice de assuntos está no primeiro link dessa descrição deste nosso encontro, desse nosso culto, tá bom? Muito bem, graça. A graça é um termo usado no cristianismo para uma ação de Deus, né, que serve para todas as religiões onde o Espírito Santo tem atuado. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, né, dentro do judaísmo, ou apesar do judaísmo, né, o Espírito Santo falou e converteu a muita gente fora e dentro do judaísmo. E depois, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, não só no judaísmo, não só no cristianismo, mas também Jesus falou, olha, eu tenho outros rebanhos além de vocês. Então, fora, né, do cristianismo e fora do judaísmo, também Deus esteve, né, e está atuando com seu Espírito, porque Ele quer alcançar todo mundo. Ele não pergunta para a gente, vem cá, quais são as religiões que o seu preconceito permite que eu possa convencer, converter e santificar as pessoas? Ele não me pergunta isso nunca. Entendeu? Ele não depende de mim, não depende da minha compreensão. Então, muitas religiões devem estar aí existindo nesse mundo, apesar do meu preconceito não conseguir perceber isso, mas muitas religiões estão aí sendo usadas por Deus para salvar pessoas. Amém, por isso, né? O egoísmo da gente fica entristecido, mas tomara que isso aconteça, para a glória de Deus, que muito mais gente seja salva, né? Fora, inclusive, dessa coisa que a gente chama de cristianismo, né, na história da humanidade. Então, a graça é um projeto, né, que Deus tem para salvar o maior número possível de pessoas. Um projeto que não depende das pessoas, um projeto que não depende das religiões das pessoas, não depende das circunstâncias. É um projeto onde Deus atua diretamente, para a salvação de muita gente. Tá?
esse projeto ele se resume, não é que ele se resume, ele pode ser resumido em três situações, em 3 palavras, que a gente então atribui ao Espírito Santo. A primeira é o convencer. A graça trabalha para convencer o maior número de pessoas a respeito da sua situação pecaminosa. E isso ele tem feito muito bem. A existência de religiões no mundo é porque a humanidade entende que tem desagradado a Deus ou a algum Deus que cada grupo acredita. Né? Se você for olhar quem é Deus na visão de Moisés, você fica apavorado. Tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. O Deus de Moisés, que Moisés entendeu, é um Deus vingativo, é um Deus castigador, é um Deus cheio de intransigências, é um Deus que não aceita, né, ninguém fora do judaísmo, é um Deus, eu esqueci o termo, né, mas é um Deus muito limitado. Foi o Deus que Moisés entendeu. Dá uma olhada lá. Né? Dê uma olhada. O Deus que Davi, 500 anos depois, também entendeu, é um Deus limitado. É um Deus que Davi chega a dizer assim, Senhor, eu odeio os que tu odeias, ó Deus, os que odeiam a ti e que tu odeias. Olha, o Deus de Davi odiava pessoas. Né? Então, não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com outras religiões. E a visão errada de Moisés sobre Deus impediu de salvar pessoas naquela época? Não impediu não. Atrapalhou, mas não impediu. A visão errada de Davi, não é, de entender Deus, atrapalhou, prejudicou, impediu que pessoas fossem salvas? Não. O próprio Davi, provavelmente, foi salvo, apesar da maneira errada que ele entendia sobre Deus. Compreende? Tem coisa que é algo maior. Deus ama. E quando Deus olha pra gente, a gente que acha que é grande coisa, né? Mas é como se você olhasse uma criancinha, um recém-nascido. Quando Deus olha para mim, ele vê ali uma criancinha, um recém-nascido. Né? Cheio de egoísmos, cheios de vontades próprias, cheios de preconceitos, cheio de coisas, cheio disso, cheio daquilo. Somos criancinhas. A gente é que se acha muita coisa. Mas Deus sabe que o que é que pode... Já viu aquele negócio assim? Desse mato não sai coelho. Ele sabe que de uma coisa como isso que somos, né, não tem muito o que sair, não. Percebe? Então ele, com a sua misericórdia, ele então nos atura, ele nos aceita, ele nos tolera. A misericórdia dele é muito maior do que a gente pode imaginar. Tá? Então, essa graça funciona nesse sentido, né, de trabalhar criancinhas. E eu vou dizer, vou até piorar um pouquinho. Né? Digamos que o que é mais complicado? É uma criancinha ou uma pessoa com boa dosagem de deficiência mental? Bom, qualquer que seja o pior desses dois, nós somos diante de Deus. Então, ele tem misericórdia, né? Enquanto eu quero castigar alguém porque é teimoso, e eu sou também, né? Mas enquanto eu quero castigar, eu quero o mal, eu quero o prejuízo daquela pessoa que é teimosa, Deus olha para todos nós e vê pessoas deficientes, né? Pelo pecado. Tá? Então, a graça foi operada por Deus para alcançar pessoas como a gente. Tá? E a gente não pode perder isso, porque ele quer salvar, né? Sabe aquela coisa de ele mostrar, olha, esse é o caminho, e a gente pega justamente o caminho errado? Pega voluntariamente, não é? Conscientemente. Eu sei que essa aqui não é a vontade dele, é por isso que eu vou pegar esse caminho. É assim que a gente funciona.
né? Mas ele tem paciência, ele sabe. Lembra daquele pai perdoa porque não sabe o que fazem? É a mesma coisa. Ele sabe que é da nossa ignorância, né? Da nossa tolice, da nossa infantilidade. E a misericórdia dele, então, faz com que ele tenha muita paciência com a gente, né? Apesar disso, tá? Muito bem, vamos para a nossa oração. A gente continua, numa próxima oportunidade, a gente continua falando sobre essa graça maravilhosa, né? Vamos para a nossa oração, vamos orar. Aqui está. Deixa eu botar um esboçozinho aqui sobre a nossa oração de hoje. Aqui. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelas pessoas que nos suportam as nossas limitações, né? Vamos agradecer por essas pessoas e vamos pedir que Ele nos ajude a fazer o mesmo com as outras pessoas, tá? Todo mundo tem, como eu disse, deficiências, virtudes e defeitos. Todo mundo, todo mundo. Vamos agradecer a Deus, né, pelas pessoas que nos suportam e pedir que a gente possa fazer o mesmo com outras tantas pessoas. Querido Deus, nós queremos te agradecer agora em especial, porque tu tens colocado tantos anjos ao nosso redor para nos suportar, para suportar os nossos defeitos, nossas limitações, para suportar, Senhor, as nossas essa coisa que a gente é e que muitas vezes é tão prejudicial para as outras pessoas. E queremos pedir que tu nos dê sabedoria, nos dê condição, nos dê cada vez mais do teu espírito, para que a gente possa fazer o mesmo com as outras pessoas, ter paciência, não é? Respeitar as limitações delas, respeitar o histórico de vida delas, e a gente possa então ser bênção para elas, como tantas pessoas têm sido bênçãos para a vida da gente. Pedimos isto e agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Muito bem? Essa é a nossa oração. Lembrando que no link 10, 11 e 12, da descrição deste culto, você tem informações sobre a casa de apoio, tá? Esse grande jeito de adorar a Deus, né? Essa poderosa maneira de agradar, cultuar, exaltar ao Senhor. Deus não precisa, Deus não quer lenga-lenga, Deus não precisa de elogio, Deus não precisa de dengação, Deus precisa que a gente seja, aí sim, sal e luz para abençoar as pessoas que Ele ama. Este é o verdadeiro culto. Aquele blá, 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 blá que a gente faz, aquilo é tolice. Se durante a semana eu não sou bênção para as pessoas. O verdadeiro culto é durante a semana. Domingo é só uma cereja que a gente coloca no bolo, tá? Não esqueça disso. E lembre as pessoas disso. Elas precisam ser lembradas disso. Amanhã nós estaremos conversando também sobre outros aspectos que devem nos incomodar, né? Na nossa região, na nossa proximidade. Está perto da gente, tá? Amanhã é sábado e a gente vai conversar sobre isso. E, por último, hoje é sexta, é um ótimo dia para repensar sua vida, né, com o seu futuro. Os seus alvos, seus planejamentos, né? Começar a fazer alguma coisa, plantar agora para colher no futuro e assim por diante. E na sua rede social, divulgue o seguinte: cristianismo é amor ao próximo. Isso é cristianismo, entendeu? Nada de ficar com muita conversa fiada, Deus, 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 Jesus, 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 nada disso. Amor ao próximo, isso é cristianismo. Só isso. O resto é conversa fiada. Tá bom? Então, lembra disso, né, as pessoas na sua rede social. A gente vai colocar uma musiquinha e a gente vai se despedir, né, nesse momento do nosso culto, tá? A musiquinha e a despedida. Um abraço e que Deus continue abençoando você.